E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sei que não tá, essa foi uma pergunta retórica e vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, seu canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e desconsiderar um pouco essa voz meio rouca, meio estranha que tá desde o jogo de ontem. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que é um site de apostas extremamente confiável, patrocinador master do Cruzeiro, né? Tem lá o camarote Betfair em todos os jogos do nosso clube. Eu estive lá ontem acompanhando o jogo, provavelmente irei também ao clássico entre Cruzeiro e Atlético. Emerson, você é pé frio, como diria craque Neto, gente. Eu não jogo. Mas o que importa é que a Betfair tá oferecendo um bônus exclusivo para cruzeirenses de até R$300, além de sorteios para ver os jogos do Cruzeiro lá no camarote Betfair e prêmios como camisas oficiais do clube. Então, se você gosta de fazer a sua fezinha, clica aí no link da descrição para fazer o seu cadastro rapidamente ou o seu login, caso você já seja cliente. É também elegível para essa promoção de sorteios, de ingressos e tudo mais. Só ler lá os termos e condições direitinho, né, de como você pode participar, e lembra de sempre apostar com responsabilidade para se divertir. O Cruzeiro foi derrotado pelo Pouso Alegre por 1-0 nessa noite de terça-feira lá no Independência, numa péssima atuação coletiva, individual. Não dá para salvar ninguém depois desse jogo, e como o próprio Pessolano falou após a partida, né, foi o pior jogo dele desde que assumiu o Cruzeiro, e foi mesmo. Eu nem vou falar muito da tabela do campeonato, porque nessa quarta-feira tem 4 jogos que vão dar um indicativo melhor de como ficará o cenário para a sequência. Mas se o Democrata vencer o Vila Nova, abre 4 pontos de vantagem no grupo e deixa o Cruzeiro numa situação muito difícil para se classificar para a semifinal. A gente precisa de uma sequência de vitórias nessa reta final para ter alguma chance. Se não, nós vamos jogar o troféu em confidência, hein? Eu nem lembrava que esse trem existia, mas existe, tá? Os times que ficam entre 5º e 8º melhor campanha, né, independente do grupo, vão disputar aí o possante troféu em confidência que o Cruzeiro jogou lá em 2020, né, e pode ter que revisitar isso agora em 2023. Realmente a campanha do Cruzeiro está sendo muito decepcionante, né? Mas é melhor jogar o troféu em confidência do que ser rebaixado, né? Porque tem esse risco ainda. A campanha do Cruzeiro é ridícula. Na coletiva após o jogo, o Pessolano assumiu a responsabilidade pela derrota e pelo jogo ruim, disse que a culpa é 100% dele, que mexeu no time buscando melhorar, mas piorou. Que o time vai trabalhar em tudo e que clubes gigantes não podem perder para o Pouso Alegre. E legal, Pessolano, bacana a sua coletiva, eu até concordo com as suas palavras, mas eu definitivamente não concordo com as suas atitudes, né? A leitura de jogo que o Pessolano fez da partida eu achei que foi muito ruim, e eu super entendo ele ter feito mudanças no time ainda no primeiro tempo, ali com 33 minutos. De fato o Cruzeiro estava jogando muito mal e ele tentou fazer algumas mudanças, mas não melhorou nada. E só para ilustrar, esse foi o desenho que o Pessolano botou o time de início, com o Gasolini e Reinaldo como zagueiros pelos lados, o Oliveira na sobra, Formiga e Cipriano nas alas, Ramiro e o Alisson como volantes, Bruno Rodrigo e Wesley nas pontas e o Gilberto na referência. Na teoria essa não é uma escalação ruim e eu também não acho que o desenho tático seja problemático. A questão para mim é a postura dos jogadores. Primeiramente, nós tomamos um gol absolutamente idiota depois de uma cobrança curta de escanteio que ninguém marcou o cara que estava cruzando, ninguém marcou o cara que finalizou de cabeça, né? Então assim, o nosso gol era plenamente evitável e o Cruzeiro realmente estava com dificuldade para criar ataques. Por quê? Porque a gente errava muita coisa simples do jogo, especialmente passe e domínio de bola. Passe é o fundamento base do futebol. Se você não passa bem a bola, você não vai ganhar jogo nenhum, você não vai construir ataque, você não vai fazer porcaria nenhuma. E domínio, nós tivemos vários jogadores cometendo erros de domínio, assim, uma coisa assustadora realmente. Foi uma jornada muito infeliz do Cruzeiro. Com isso, o Pessolano fez 3 mexidas. Ele tirou Reinaldo, Igor Formiga e o Alisson para colocar Brock, Neto Moura e Ian Lucas. Num primeiro momento, o Ramiro virou um ala pela direita, com Ian e Neto pelo meio e o Brock sendo o zagueiro pela esquerda, por ter mais facilidade para o lançamento e cruzamentos. E na minha visão, o Pessolano errou ao tirar o Alisson de jogo, porque, ainda que de fato ele não seja um jogador que tem um excelente passe, dos 10 que ele tentou, ele acertou 7 e errou 3, o Alisson era o jogador mais combativo do Cruzeiro em campo.
Tanto que ele jogou basicamente meia hora e fez 3 desarmes no jogo, tá? Nenhum outro jogador do Cruzeiro, mesmo os que jogaram 90 minutos, nenhum chegou a 3 desarmes. O máximo que alguém fez foi 2. E eu vi algumas pessoas dizendo o Alisson estava muito pilhado, ele ia ser expulso. Gente, ele não tinha nem cartão amarelo, tá? Então assim, se a ideia do Pessolano era tirar o Alisson ali daquela função de volante, porque ele precisa que o volante tenha um bom passe, tudo bem. Tirasse o Alisson dali e botasse ele aberto pela direita, como o próprio Pessolano fez em outros jogos. Por quê? Porque ele é um jogador mais agressivo. Quando você bota o Ramiro para jogar quase como um ponta direita, sendo um jogador burocrático como é o Ramiro, você não vai criar nada por ali. E aí a gente entra na questão desses dois laterais direitos do Cruzeiro, que jogaram juntos, né? Eu não achei que nem o Formiga nem o Gasolina estivessem jogando bem. O Pessolano escolheu para sair o Formiga, mas o Gasolina, que em vários momentos ele tinha uma liberdade para chegar na linha de fundo, ele também não aproveitava isso, né? Teve até um cruzamento que ele acertou, que o Bruno Rodrigues cabeceou em cima da marcação, mas teve lance do Gasolina tentar dominar e deixar a bola sair pela linha lateral, teve cruzamento dele direto para fora. E não é sendo engenheiro de obra pronta, mas eu acho que o Pessolano poderia ter feito mexidas muito melhores no time, com as peças que ele tinha e com aquela leitura de jogo. Eu realmente não entendi ele ter trocado o Reinaldo naquele momento. O Reinaldo tinha espanado uma bola ridícula que ele tentou cruzar para a área. É verdade, mas defensivamente o Reinaldo não estava comprometendo, o gol que a gente tomou não teve nada a ver com ele, e realmente não entendi por que ele colocou o Neto Moura e Ian Lucas juntos ao mesmo tempo. Por quê? Esses dois jogadores nas partidas anteriores que foram titulares, eles não estavam funcionando bem como dupla. Por que não colocar apenas um deles, né? Por exemplo, o Neto Moura, por ser um cara mais experiente, deixasse o Ian no banco. Bota ali Neto Moura e Ramiro como dupla de volantes, o Alisson ali aberto pela direita, por ser esse jogador mais agressivo, que chega na área, que pode fazer alguma coisa. Mas quem eu realmente estava desesperado para ver sair de campo era o Marquinhos Cipriano. Primeiramente porque ele estava errando muito e tinha tomado um cartão amarelo bobo depois de dar uma entrada muito forte no adversário. Mas principalmente porque ele estava se escondendo do jogo, fazendo questão de não ser uma opção de passe. E a cada vez que o Cipriano entra em campo, eu entendo um pouco mais por que é que o Rafael Bilu foi improvisado como ala esquerdo, né? Não é que o Rafael Bilu seja um grande jogador ou estivesse impressionando nos treinamentos, é porque o Cipriano tá mal demais. E eu acho que a pior coisa que um jogador pode fazer em campo é se esconder, é ter medo. Ontem, em diversos momentos, até quando o Reinaldo estava em campo, o Cipriano simplesmente entrava atrás do marcador para não ser uma opção de passe. E isso impactou inclusive na atuação ruim do próprio Reinaldo. Então, como eu disse, eu não teria tirado do Reinaldo, eu continuaria ali com a linha de zaga como ela estava composta, teria feito essa mexida de botar o Neto Moura na vaga do Igor Formiga, ou até do próprio Gasolina, mas que seja do Igor Formiga ali, não teria colocado o Ian, teria tirado o Cipriano e colocado um meio atacante, poderia ser o Nicão ou até o Daniel Júnior, que eu critico tanto aqui, mas que fosse um outro jogador de frente e puxasse o Bruno Rodrigues para fazer a ala esquerda. Por quê? O Bruno Rodrigues ele aparece como opção e é isso que a gente precisava. E já está mais do que provado que o Bruno Rodrigues jogando por dentro, nesse trio de ataque, ele não consegue produzir tão bem quando o Cruzeiro é o time que está tentando encaixotar o adversário, que o adversário está jogando com linhas próximas. O Bruno Rodrigues precisa de espaço para jogar. Por isso que ele rende muito melhor quando parte da ponta para o meio, porque ele é um jogador que funciona como ala, jogou várias vezes na última temporada assim, e jogando bem. O Bruno Rodrigues precisa ter espaço para correr, para driblar, para fazer a jogada. Falando dessas mudanças táticas aí, em alguns momentos do segundo tempo eu tive a impressão que o Cruzeiro estava jogando com uma linha de 4 atrás, a partir da entrada do Nicão na vaga do Cipriano, quando o Gasolina foi jogar pelo lado esquerdo, mas acho que foi algo circunstancial, tá? Porque o Cruzeiro seguia mesmo com a linha de 3 zagueiros, com o Ramiro pelo lado direito, o Gasolina como um ala esquerdo, e a última cartada foi colocar o Bilu na vaga do Gasosa, mas que também não foi o suficiente pra gente empatar. E uma coisa que eu já tinha falado em outros vídeos, e eu repito, eu acho que todo cruzeirense estava preparado para ver a gente passando por dificuldades nessa temporada, né? Dificuldades no Campeonato Brasileiro, que nós vamos enfrentar times melhores, times com orçamento muito maior. A questão é, o Cruzeiro contra um Atlético, contra um Pouso Alegre, esse é o tipo de jogo que o Cruzeiro precisa se impor, precisa achar caminhos
domínio e precisa ganhar o jogo, tá? A gente criou pouquíssimas chances, a gente perdeu mais uma partida como já tinha perdido pro América e tá muito fácil fazer gol na gente. Mas tudo isso seria diferente se o Wesley fizesse uma partida menos ridícula. Com 8 minutos em campo, o Bruno deixou na cara do gol, ele chutou em cima do goleiro. 2 minutos depois, a gente sofre o gol. 25 do segundo tempo, cruzamento do Bruno Rodrigues, o Wesley cabeceia por cima dentro da pequena área e vai ele para dentro do gol. Eu tava olhando as estatísticas, o Wesley tentou 3 finalizações, todas foram para fora. Ele tentou 5 cruzamentos, não acertou nenhum. Ele perdeu 6 vezes a posse de bola, não conseguiu acertar nenhum drible na partida. Como é que defende um camarada desse? Foi a contratação mais cara da janela, a grande aposta do Cruzeiro para a temporada, e em 4 partidas o desempenho do Wesley é absolutamente ridículo. Ele jogou mal em todas as partidas, em todas elas ele teve alguma chance de gol e desperdiçou, e na boa, velho, assim, é difícil de entender, porque ele tá jogando na posição mais confortável para ele, na ponta esquerda, onde ele teve os melhores momentos lá no Palmeiras. Quer dizer, outros jogadores estão mudando de posição, o Bruno Rodrigues foi pro outro lado, o Nicão começou no banco ontem. O que tem que fazer para esse cara jogar bola? Ah, é entrosamento. Não, gente, não é entrosamento não, tá? Um atacante de velocidade pegar a bola no 1 contra 1 e não conseguir driblar um marcador, o Wesley não consegue passar de ninguém. E ele tá igualzinho o Thiago Ribeiro lá de 2009, quem tem a memória boa, que o Thiago Ribeiro só sabia puxar pro lado direito. Ele puxava pra direita, cruzava, chutava, fazia qualquer coisa. Ele era incapaz de puxar pra esquerda. Pelo menos o Thiago Ribeiro melhorou, né? Depois foi até artilheiro da Libertadores 2010. Então vamos torcer para que o glorioso Wesley melhore também. E na minha opinião, a cobrança tem que ser proporcional àquilo que o jogador pode entregar e especialmente àquilo que ele custa, tá? Porque a torcida do Cruzeiro adora ser leão aí com Reinaldo, com Rafael Bilu, com esse tipo de jogador que não tem nome, mas com o Wesley, a grande contratação, eu tô vendo muita gente passando a mão na cabeça, sendo bem mais leve nas críticas, né? O Wesley tá sendo provavelmente o pior jogador do Cruzeiro na temporada e hoje, se o Pessolano escalar o Cruzeiro pro Clássico por mérito, ele é banco. E já falando nesse próximo jogo, segunda-feira, 8 horas da noite, lá no mesmo Independência, Cruzeiro e Atlético Mineiro, maioria da torcida nossa. Se eu disser que não tô preocupado, eu vou estar mentindo, tá? O Atlético Mineiro é muito favorito, principalmente pelo péssimo futebol que o Cruzeiro mostrou nesse jogo, mas tentando aí se apegar a alguma coisa positiva, né? Qual tem sido a grande dificuldade do Cruzeiro nesses jogos? Abrir a marcação adversária, criar jogadas, né? O Cruzeiro fica muito tempo com a posse, mas cria muito pouco. Num jogo contra o Atlético Mineiro, em que eles têm mais qualidade técnica que a gente, é provável que o Atlético queira assumir as rédeas da partida, queira controlar um pouco mais, então pode ser que o Cruzeiro tenha mais espaço para contra-atacar. O que pode gerar também aí 2 desdobramentos problemáticos. O primeiro é que os nossos atacantes não estão fazendo gol, né? Tanto que dos 3 gols que a gente fez, 2 foram em cobrança de pênalti, nosso desempenho está sendo muito ruim. E tem um outro detalhe, né? Que a nossa defesa também, tudo que chuta no gol tá entrando. Isso não é uma crítica só ao Rafael, até porque estão deixando finalizar mais do que se devia, mas o sistema defensivo do Cruzeiro como um todo, ele tá errando muito mais do que o aceitável. Se isso acontecer contra o Atlético, a gente pode presenciar um desastre. E aí eu vou destacar negativamente o Lucas Oliveira, porque o tempo de bola no gol que a gente sofreu é algo deplorável. A impressão que fica é que ele pulou para marcar o Alisson, que também erra na tentativa de corte, mas a bola era toda do Oliveira e ele pulou fora de tempo. E assim, na boa, todo jogo agora o Oliveira vai entregar rapadura? Que porra é essa? Porque assim, uma falha lá no primeiro jogo, recuou errado, acontece. Aí no segundo jogo foi mais ok, né? Digamos que ele não esteve envolvido de forma decisiva no gol do Atlético. Mas jogo passado, falhou. Agora contra o Pouso Alegre, falhou de novo. Entregou contra o América, entregou contra o Pouso Alegre. Todo dia agora, irmão, tá? E não teve desculpa nesse jogo que o Cruzeiro jogou com linha de 4, que a dupla com o Brock não funciona. Não, o Cruzeiro jogou com linha de 3, o Oliveira tava jogando na sobra e ele foi muito mal numa jogada de bola parada. Gente, o cara tá vendo o cruzamento de frente, é subir e tirar a bola de cabeça. Ele errou a bola. E como tudo que tá ruim pode piorar, a diretoria divulgou o valor dos ingressos para o
clássico. Para quem não é sócio nem tem direito à meia entrada, os ingressos custarão R$ 95 para os setores superiores e R$ 120 para aquelas posições mais próximas do campo, chamadas de especiais. Como o estádio é pequeno e nós temos um número muito significativo de sócio, eu acredito que o Independência estará lotado praticamente só com sócios torcedores, que aí vão pagar um valor mais decente, né? Mas convenhamos que essa precificação aí foi fora do tom, considerando o momento do time, né? Eu acho que não ia matar ninguém botar o ingresso num valor mais baixo, especialmente depois do vexame que foi ontem. E o Ronaldo já falou em live, né, que o Cruzeiro pode mandar jogos do Campeonato Brasileiro lá em Brasília. Se essa situação realmente se confirmar, eu tô esperando que a gente tenha uma queda bem significativa no número de sócios e vai ser um erro estratégico da diretoria, tá? Porque durante todo o ano de 2022 era aquele papo de precisamos da torcida, e a torcida fez muita diferença, ajudou muito o clube na questão do acesso, com o Mineirão lotado, o título da Série B. O time deu a contrapartida em campo também para tudo que a torcida estava fazendo fora dele. Agora, se chega na Série A e o Cruzeiro começa a botar em perspectiva e eleger outras prioridades que não são a torcida, isso vai impactar no cofre do clube também. Então, se eu fosse o Ronaldo, a equipe que trabalha com ele, daria uma olhada com muito carinho nessa situação, porque a torcida é sim o grande patrimônio do Cruzeiro e é o que mantém esse clube em pé, tá? Se não fosse a torcida do Cruzeiro, não existiria Cruzeiro para o Ronaldo ter comprado lá no momento que chegou ele com essa equipe dele aí, tá? Então, ó, vamos com calma nessa história aí. Se botar jogo lá em Brasília, provavelmente vai dar merda, tá? Vai cair o número de sócios, vai cair a arrecadação e depois vão reclamar que a torcida não tá abraçando. A diretoria tem que jogar junto com a torcida. Segundo o Super Esportes, o Cruzeiro deve oficializar em breve a contratação de Matheus Jussa, de 26 anos. Ele pertence ao Fortaleza e seu último clube foi o Qatar SC, do Qatar, obviamente, onde ele jogou 10 partidas e fez 3 gols. Formado na Portuguesa, o Jussa passou pelo Inter em 2020 e desde 2021 está no Fortaleza. Quando eu li o nome Matheus Jussa, no primeiro momento eu associei a lateral esquerdo, porque eu lembro de ter visto esse cara já jogando como lateral no Fortaleza e até no Internacional, mas ele não joga bem na lateral não, tá? Ele é volante mesmo, olhando até mapa de calor, essas coisas. Ele joga normalmente como volante e às vezes como um zagueiro ali pelo lado esquerdo, mas a função dele é no meio campo. Não achei estatísticas detalhadas do Jussa lá no futebol do Qatar, mas assim, o que ele fazia no Fortaleza não era nada muito destacável, tá? Número de passes ali ok, dentro do aceitável, mas recuperação de bola ruim, poucos desarmes, né, para um volante, para um jogador de imposição física como ele é. Definitivamente o Matheus Jussa não é um jogador que eu contrataria para o Cruzeiro. Eu não acho que ele melhora o nível do nosso time. Agora, se ele realmente for contratado, se for oficializada a chegada ao Cruzeiro, não vou ficar pegando no pé do cidadão também. Vamos esperar ele entrar em campo, né, torcer para que ele jogue melhor no Cruzeiro do que vinha fazendo nos clubes anteriores, mas não é uma contratação que anime em nada. Para não dizer que o jogo foi uma porcaria completa, o camarote da Betfair é muito bom, tá? Não tem ponto cego, dá pra gente assistir o jogo numa boa mesmo. Outro ponto positivo, encontrei com Fernanda Hermsdorf e Kevin O Amor na volta do estádio, todo mundo injuriado, mas foi bom encontrá-lo. E terceiro ponto, o jogo acabou. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!